E vamos compartilhar a palavra. Nós temos aí uma série Vida Plena no Espírito. E hoje eu quero falar mais uma das marcas aí do Espírito Santo, em Efésios, capítulo de número 1. Efésios, capítulo de número 1, verso de número 13, 14. Lembrando aí sobre o comunicado de terça-feira, que é uma programação que nós estamos reiniciando depois de 2 anos, que são as redes nos lares. Então, nós vamos começar com os homens, né? A juventude também, se não me falha a memória, vai começar, se não for nessa terça, na próxima, onde a gente vai ter essas redes nos lares, para que as pessoas, para que os nossos irmãos possam ter também esse tempo de comunhão, de compartilhar o coração. É muito, muito, muito bom mesmo. Então, começa os homens aí, estão todos convidados para estar nessa próxima terça, 19h30, facinho de achar ali, em cima da Drogaria Rafá, é o prédio onde vai acontecer ali, na casa do Otacílio, que vai ser o nosso anfitrião, vai ser bênção demais. Efésios, capítulo de número 1, você pode permanecer assentado, em reverência à palavra, acompanhar o texto bíblico, Efésios, capítulo 1, verso de número 13 e o verso de número 14. A palavra do Senhor diz assim: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Vamos dizer essa frase juntos aqui, ó. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Efésios, na mesma carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, agora o capítulo de número 4, um pouquinho à frente, 1 ou 2 páginas, capítulo de número 4, verso de número 30, nós vamos ler esse versículo todos juntos, mesmo que as versões sejam diferentes, vamos assim fazê-lo. Vamos lá? Efésios 4, 30, a palavra do Senhor nos diz, vamos lá? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, o primeiro texto fala que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, e o segundo texto reitera dizendo que nós fomos selados, né, pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Vamos falar com o Pai mais uma vez. Pai, muito obrigado por essa noite nos reunimos aqui na mesa do Senhor, esse momento, esse memorial, onde nós, ó Deus, estaremos trazendo à mente o nosso coração, Deus, o tão maravilhoso e inexplicável amor do Senhor, Deus, mostrado por nós ali na cruz do Calvário, que seja, ó Deus, uma noite de renovo, não só na mente, mas sobretudo no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, todo o nosso ser. E diante da Tua Palavra nós estamos, que presente podemos ter acesso à Tua Palavra, compartilharmos a Tua Palavra. E nós estamos, ó Deus, diante do Senhor, que não é apenas Deus conosco, mas é Deus em nós através do Espírito Santo. Então ministre em nós, fale conosco, fale ao nosso coração, ministre tudo aquilo que o Senhor já tem reservado desde a eternidade para essa noite. Deus, seja cura, seja renovo, seja transformação, seja salvação, seja libertação, tudo aquilo que o Senhor já tem reservado desde a eternidade para essa noite. Nós abrimos o nosso coração para receber, abrimos a nossa mente, tudo aquilo que possa, porventura, tentar tirar, ó Deus, a nossa atenção, nós repreendemos em nome de Jesus. Tome a nossa mente, os nossos olhos, todo o nosso ser, o nosso coração e fale conosco. Nós ansiamos, necessitamos e queremos ouvir a Tua voz, assim oramos em nome de Jesus, amém. Deixe marcado por fineza aí, se você tiver essas cordinhas assim na sua Bíblia, se você está com a Bíblia impressa, Efésios capítulo 1, que nós vamos olhar alguns aprendizados aí nesse versículo. Vós fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Nós já vimos o Espírito Santo como vento, nós já vimos o Espírito Santo como azeite, nós já vimos o Espírito Santo representado nas Escrituras como fogo, nós já vimos o Espírito Santo como águas vivas, e hoje nós vamos ver o Espírito Santo como um selo. Eu já selei, gente, eu creio que eu já cheguei na casa dos milhões de cartas, milhares e milhares, já cheguei na casa de 1 milhão já de cartas que eu já selei na minha vida. Os irmãos sabem, trabalhei 4 anos e meio na agência do Correio, ali na frente, aquela parte da frente, então chegava às vezes aquele monte de carta das empresas, aí tem um selo, que é o selo postal adesivo, que você põe e bate o carimbo, ou se não, direto na máquina, que a gente passava na máquina e aí já selava ali, que um monte de cartas. Às vezes chegava 500 de uma casa, de uma empresa só e ficava ali, então já cheguei, sei lá, milhões de cartas. E o POP, né, do Correio lá, o procedimento operacional padrão, né, quando você recebe uma carta lá, você pega, você vai olhar se tem remetente, se tem destinatário,
vai lá e pesa a carta para saber na tabela qual o valor, e o destino olhou, o valor é tanto, o cara que está mandando a carta, ele paga o valor, e o selo vai no valor que foi pago pela pessoa. Não sei quem já reparou, alguém já olhou o selo e viu lá que tem um valorzinho no selo? Alguém já reparou isso? Não, né? Todo selo ele tem um precinho, um valorzinho, às vezes aquele impresso na máquina, ou aquele que é postal. E aí você, a pessoa, ela sela justamente com o valor com que foi pago ali. Agora, o que eu achava assim, algo interessante que me chamou a atenção, lembrando desse tempo? Que nenhuma carta podia sair do correio sem ser selada. Nenhuma. Nenhuma carta podia. Se eu jogasse lá no que a gente chamava de expedição, onde eles fazem a separação dos estados, das cidades, dos locais, essa carta não ia ao seu destino se ela não tivesse o selo. Podia ser bonita, colorida, grande, podia ter um conteúdo maravilhoso. Se não tivesse o selo, não chegaria ao seu destino. Não havia possibilidade, melhor dizendo. Na verdade, ela nem sai do lugar de origem. Por quê? Porque o selo, isso tudo para a gente poder começar a entender, que o selo, apesar de não ser algo visivelmente notado, quem aqui pega uma carta e vai observar o selo? Na verdade, hoje a gente não tem nem muito ânimo de ficar vendo, abrir a caixinha do correio, né, gente? Antigamente, ainda se mandava muito carta, a gente abria com aquela expectativa que às vezes poderia vir uma carta de alguém, de um amigo, de um familiar. Hoje eu não sei se na sua caixinha de correio, né? Ou se é só a minha mesmo. A gente abre, o que tem lá na caixa de correio? Conta, acho que é de todo mundo. É só as faturas, conta de energia, não sei o quê. Hoje a gente não tem muita expectativa assim quando você abre ali. Mas, enfim, o selo não é algo que a gente pega, a gente olha de quem está vindo, mas a gente não olha o conteúdo, a gente olha o destinatário, mas a gente nem observa o selo. O selo não é algo que visivelmente é notado, mas ele tem uma expressão muito forte na sua atuação. Porque a carta nem sai do lugar se não tiver um selo nela. Ele tem uma expressão ele carrega uma marca importantíssima. Então repita comigo para você entender isso à luz, daqui a pouco, a palavra de Deus. Diga comigo assim, carta sem selo não chega ao destino almejado. Está claro isso? Carta sem selo não chega ao destino almejado. Se quer chegar no destino almejado, tem que estar selado. Se quer chegar no destino almejado, tem que estar selado. Porque o selo ele garante, o selo ele autoriza, ele autentica que a carta tem um dono. O selo ele autentica que alguém pagou um preço. Ele garante a entrega dessa carta, o selo, quando ele é ali confiado. Agora, essa expressividade singular do selo não é só na atualidade. Se nós buscarmos aí na história, você vai ver que desde os tempos bíblicos, ou até mesmo antes, o selo ele carrega muita notoriedade, muita expressividade. Tem um autor norte-americano chamado Ray Stedman, comentando esse texto de Efésios, ele diz assim, esta é uma referência à antiga prática de selagem de cartas ou outros objetos com um fecho oficial, ali, ou seja, do rei de cera. Ou seja, era uma prática que selava não só carta, mas também objetos. E aí eu comecei a olhar à luz da palavra, e existem vários textos, por exemplo, no Antigo Testamento. Eu sei que não vai dar para a gente poder citá-los, mas permita-me fazer esse panorama para que a gente possa entender as aplicações assertivas desse texto. No Antigo Testamento, depois se você visualizar essa mensagem no YouTube, anote e verifique. Deuteronômio 32, 34, Neemias 9, 38, Neemias 10, 1, Esther 3, 12, Cânticos 8, 6, Isaías 8, 16, Jeremias 22, 24, entre outros textos. Nos mostra ali reis selando cartas. O selo era uma verdadeira assinatura do rei. Deixa eu ler um para que você possa ter maior clareza juntamente comigo. 1 Reis 21, 8. Diz assim, então ela, falando de Jezabel, escreveu cartas em nome de Acabe e selou-as com o anel e enviou-as aos anciãos, aos principais que moravam em sua cidade. Então eles escreviam e para enviar, selava a carta. Se você ler Esther 3,12, eles chamam os escrivãos no dia 13 lá, e foi escrito conforme tudo que Amã mandou. Aí no final do versículo diz assim, em nome do rei Assuero foi escrito, e com o anel do rei foi selado, porque o selo era o mesmo que uma assinatura do rei. Olha só,
A carta não chega sem destino, a carta não chega ao seu destino se não tiver selada, e o selo é como uma verdadeira assinatura do rei. Está dando para entender, gente? Sim ou não? Antigo Testamento. Novo Testamento. Você vai ver a importância do selo também continuando a expressividade dela. Por exemplo, você sabia que o túmulo de Jesus foi selado? O túmulo de Jesus. Mateus 27, 66 diz assim, ó, e eles se foram e fizeram segurança no sepulcro com guarda, selando a pedra. Então, quando eles colocaram a pedra no túmulo de Jesus, o selo era uma corda que eles colocavam naquela pedra, e ali colocava o selo oficial, né, do império, para poder ninguém violar a pedra do sepulcro e roubar o corpo de Jesus. Mais uma prova de que ele realmente ressuscitou. Porque se alguém violasse, era morto. Então, no túmulo de Jesus, como era um costume, foi selado o túmulo de Jesus, com um selo. Se você ler Apocalipse, falando da eternidade do céu, fala por inúmeras vezes de livros escritos da eternidade, em que o Cordeiro abriu o selo. Por exemplo, Apocalipse 5:1, e vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito, por dentro e por fora, selado com 7 selos. Olha a expressividade do selo. Se não bastasse, Apocalipse 6:1 diz assim, ó, e vi o Cordeiro, falando de Jesus, abriu um dos selos, e ouvi um dos 4 seres dizendo com voz de trovão, vem e vê. E existem outros textos dizendo sobre justamente essa expressividade do selo. Então, olha só, o selo, ele tem expressividade na atualidade, a carta só chega se o seu destino estiver selado. No Antigo Testamento, reis, como sinal de assinatura. No Novo Testamento, ele tem uma expressividade significativa, e aí a gente lê Efésios. Quando você bate os olhos em Efésios, você vai perceber que Paulo diz o quê? Que nós, eu e você, aqueles que tiveram um encontro com Cristo, fomos selados. Assinatura. Certificado do destino. Selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, o Espírito Santo é o selo divino no coração do homem, que entregou a sua vida a Jesus. Qual que é o processo? Todo ser humano que confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, genuinamente, ele recebe de forma imediata, automática e sobrenatural a marca do Espírito, do selo, do Espírito Santo no seu coração. E esse processo que acontece logo imediatamente na salvação, está descrito em Efésios 1:13. Olha comigo, por gentileza, o texto que nós lemos aí, Efésios capítulo de número 1, verso de número 13, que nós lemos, fala sobre o processo da salvação. Quer saber como acontece o processo da salvação? Olha aí, Efésios 1:13. Diz assim, ó, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados. Então, qual que é o processo da salvação? Vocês vão entender agora essas implicações. Qual que é o processo da salvação? Primeiro, a pessoa, me ajuda aí, a pessoa o quê? Ouve o evangelho. Como ouvirão, se não há quem pregue? A fé vem pelo ouvir. Então, a pessoa ouve. Processo da salvação. O texto diz, nele vocês ouviram e depois creram. Porque nós somos salvos pela graça mediante a fé. Ou seja, a fé traz essa salvação. Então, quando você ouve, você crê, você automaticamente, no mesmo tempo, é selado pelo Espírito Santo. Então, diga comigo assim, ouvir, crer e ser selado. Portanto, nós recebemos o Espírito Santo imediatamente quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus. Você recebe essa marca do selo divino no seu coração. E o que isso tem a ver comigo, com você? Que sem a marca do Espírito Santo, nós não chegaremos ao destino almejado. Qual que é o seu destino almejado? Onde você quer chegar quando a vida na terra vai findar? Onde você quer chegar na eternidade? Só é possível chegar no céu se nós tivermos o selo do Espírito Santo. Na verdade, nós não vamos chegar a lugar nenhum
na nossa vida se nós não tivermos a presença, a graça, a unção, a direção, o governo do Espírito Santo na nossa vida. Porque somente nele nós temos vida plena. Somente ele pode nos conduzir a uma vida, e uma vida com abundância. Sem ele nós não chegamos a lugar nenhum, querido. De fato, a plenitude de vida nessa terra, muito menos da eternidade nos céus. Mas se nós tivermos a presença do Espírito Santo, se nós formos cheios do Espírito Santo, o nosso destino será o céu, e não só o céu na eternidade, mas nós viveremos o céu na terra, porque nós teremos a presença daquele que vai nos renovar, daquele que nos fortalece, daquele que nos cura, daquele que gera alegria, daquele que gera paz, daquele que nos dá consolo, daquele que nos guarda, daquele que nos dá sabedoria, daquele que guia os nossos passos, daquele que derrama unção, daquele que aviva o nosso coração, daquele que transforma a nossa história, o Espírito Santo de Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus e glorificar a Ele pela presença do Espírito Santo de Deus. Você é selado com esse Espírito? Por isso que quando Jesus vem, Ele é Emanuel, Deus conosco. Mas quando o Espírito Santo vem, é Deus em nós. É o Espírito Santo agindo não só ao nosso redor, mas é o Espírito Santo agindo dentro de nós. E aí você começa e eu começamos a perceber qual que é a importância de entendermos o Espírito Santo de Deus como um selo, que nós somos selados com essa marca da promessa. Primeira coisa que nós precisamos entender é que o selo, diga comigo, o selo é um sinal de que alguém pagou um preço por mim. Vamos dizer juntos, o selo é um sinal de que alguém pagou um preço por mim. Mais uma vez, o selo é um sinal de que alguém pagou o preço por mim. Saber que eu sou selado pelo Espírito Santo é saber que alguém pagou um preço por mim. O selo lá, o selo postal que eu falei, aquele papel adesivo, ele é a prova de um pagamento de uma taxa. Lembra que eu falei que vai até o valor ali no meio do selo, na parte do selo? Porque ali é uma prova de um pagamento de uma taxa. Então alguém tem que pagar um certo valor para que a carta seja selada e enviada. Alguém tem que pagar um certo valor para que a carta seja selada e ela seja enviada. Então todas as vezes que você pegar uma carta, você chegar na sua casa, mesmo que não seja as contas, observe que ela vai ter um selo lá, observe que vai ter um valor escrito lá. Você pode ter certeza que alguém pagou um preço para ela poder chegar até ali. Ou seja, o que isso tem a ver comigo? Isso significa que alguém pagou um preço por você, para que você e eu pudéssemos morar, termos a eternidade com Deus lá no céu. Alguém pagou um preço para que você recebesse o selo, a presença do Espírito Santo. O que nós recebemos de graça, nós recebemos até às vezes sem pagar nada, né? Porque é de graça, mas teve um altíssimo preço. Para que eu fosse marcado com o selo do Espírito Santo, para que eu pudesse ter a garantia da minha vida eterna. Alguém pagou o preço para eu receber o selo, para que eu fosse enviado, porque a palavra de Deus nos diz em 2 Crônicas, que nós somos, 2 Coríntios, que nós somos como cartas vivas, cartas de Cristo, enviadas. Ou seja, nós temos uma mensagem e nós recebemos um selo para poder comunicar essa mensagem. Você recebe o selo, você é salvo por Jesus e não vai para a eternidade, porque Jesus está te enviando, meu irmão. É ide por todo mundo, como virão se não há quem pregue. Você é selado por um propósito. Você é selado para levar a mensagem de Deus para a sua família. Você é selado para levar a mensagem de Deus os lugares aonde você colocar a planta dos pés. Alguém pagou um preço. Alguém pagou um preço. E não foi um preço como nos Correios, eu não sei, na minha época era 40, 60, hoje é quanto, Cíntia? Mais 20 gramas lá é quanto? 1,20. 1,20. Não é 1,20 que eles pagaram para você poder chegar aqui em qualquer estado aí. O preço que foi pago não foi nem com moedas de prata.
preço que foi pago para que você e eu recebêssemos o selo que nos garante a salvação, não foi nem com ouro, por mais precioso que seja o nobre, o metal. Mas o preço que foi pago, não tem animal nenhum que derramou o sangue que foi derramado. Tentaram derramar, no Antigo Testamento, vários animais foram sacrificados para ter os perdões dos pecados da humanidade, mas apenas o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi aquele que de fato nos limpou para todo sempre, uma redenção definitiva, e nós podemos, por causa do sangue de Jesus, recebermos o selo do Espírito Santo. Você foi comprado por um alto preço, e o preço foi de sangue. Quem já fez isso por você? Quem já morreu por você? Quem já sacrificou a vida por você? Ninguém, meu irmão. Ninguém, minha irmã. Mas Jesus deixou o céu de glória, o lugar onde Ele era adorado, diuturnamente, 24 horas pelos seres celestiais, dizendo: Santo, Santo, Santo. Ele não veio nessa terra para ser mais adorado, não. Ele já era satisfeito em si mesmo, mesmo antes de criar o homem. Se ele continuasse no céu, continuaria sendo rei, continuaria sendo Deus, continuaria sendo pleno e satisfeito em si mesmo. Mas Ele deixa o céu de glória, se veste de carne, veio a essa terra, entrega a sua vida na morte mais horrenda que um ser humano poderia viver na época do Império Romano, a morte de cruz. Tudo isso para que você e eu recebêssemos o selo do Espírito Santo, a garantia da nossa salvação eterna em Cristo Jesus. Você pode agradecer o Senhor, meu irmão, pode aplaudir a Ele, porque foi pago um alto preço, preço de sangue. Na última ceia eu falei sobre os espinhos, que segundo os estudiosos é cerca de 1,5 polegadas. Não era espinhozinho, eram espinhos significativos. Uma área altamente vascularizada, que é a fronte. Quem já cortou suspensílio aqui, ó, é isso mesmo, né? Você bateu aqui, ó, você corta aqui, ó, jorra. Os homens desmaiam na hora, as mulheres aguentam. Imagina só, de fora a fora, coroa de espinhos. E a Bíblia diz que ele, com caniço, pedaço de pau, bateram ainda na cabeça de Jesus, afundando. Aí eu estava conversando com um jovem, depois de eu falar sobre isso. Ele falou: pastor, eu vi uma reportagem de um cientista falando que nem morfina conseguiria aliviar a dor que Jesus estava sentindo com essas perfurações. Para a gente receber o selo, que a gente às vezes viaja, o preço foi altíssimo. Eu estou falando só da coroa de espinho. Sem dizer das chibatadas, de madrugadas, humilhações, os cuspes daquele que Ele mesmo criou, criador das pessoas, as pessoas cuspiram no rosto dele. Sem dizer os pregos, que a gente não dimensiona a dor, que perfuraram a sua mão direita, esquerda, os pés. Sem dizer que para respirar Ele teria que fazer força nos pés, para poder abrir aqui o diafragma e conseguir pegar fôlego e respirar de novo. 2 minutos, pastor, que ele ficou assim, 5 minutos. Se você ficar aqui sem cruz, sem nada, com o braço aberto aqui, sem nada, com saúde aí, quanto tempo você acha que você consegue ficar? Ai, já está doendo, não estou aguentando. Jesus ficou de 9 da manhã às 3 da tarde. Sol rachando até meio-dia, depois o céu se enegreceram, porque até a natureza se rendeu diante da morte do Filho de Deus. O preço para eu receber a minha salvação, eu recebo a salvação pela graça, mas o preço foi altíssimo. Saber que eu tenho selo é saber que alguém pagou o preço por mim. Sabe que implicação que eu trago para a minha vida? Você e eu não fomos comprados por qualquer valor para viver de qualquer jeito. Entenda isso. Você não foi comprado por qualquer valor para viver de qualquer jeito. Eu faço com o meu corpo. Não, o meu corpo, seu corpo foi comprado por preço de sangue. Glorifique a Deus com o vosso corpo. O corpo nosso é templo do.
A gente não foi comprado por qualquer valor para viver de qualquer jeito. O meu corpo não pode ser templo de prostituição. Porque não foi qualquer valor. Foi preço e preço de sangue. Glorifique ao Senhor com o vosso corpo. Inclusive, o Espírito que nós estamos falando, dentro de tantas virtudes que ele carrega, ele já carrega no nome, que ele é um Espírito Santo, separado. E sem santidade, ninguém verá o Senhor. Você foi comprado por um alto preço. O selo é uma declaração para nós. Quando você vê uma carta selada, lembra? Eu tenho o selo de Cristo. Eu não posso viver de qualquer jeito. Eu tenho que viver para a glória dele. Eu tenho que viver não o que a sociedade diz. Eu faço do meu corpo o que eu quiser. Eu faço do meu corpo o que a palavra de Deus diz. Ele comprou meu corpo. Minha alma, meu espírito, a minha vida pertence a ele. Saber que eu fui comprado por um alto preço para receber o selo, é saber que eu devo viver para a glória de Deus, que eu devo viver cheio do Espírito Santo, que eu devo viver não governado pelo Espírito Santo de Deus. E outro, saber que foi pago um alto preço, que eu estou selado porque alguém pagou um alto preço, que não tem taxa nenhuma do correio comparado com o preço que eu recebi, que foi pago por mim. Saber disso é quebrar na nossa mente todo o espírito de inferioridade. O valor que você tem, meu irmão. Ah, ninguém me vê, minha mãe me rejeitou, não sei o que. Meu irmão, pare com isso. Olhe para a cruz e veja o tamanho do amor de Cristo por você. Veja o seu valor diante dos céus. O Senhor está falando aqui, pode os teus pais não terem te projetado, mas o Senhor te projetou desde a eternidade. Pode você não estava no plano dos seus pais, mas você estava no plano do eterno, para nascer, para viver, para ser selado, para a glória de Deus. Saber que eu tenho o selo do Espírito Santo, é saber que alguém pagou um preço por mim. Saber que eu tenho o selo do Espírito Santo é saber que eu sou propriedade exclusiva dele. Aleluia. Por que eu sou propriedade? Porque nós somos, 2 Coríntios 3:3 nos diz que nós somos cartas de Cristo. Você tem um dono. Você é carta de Cristo. Inclusive quem é o dono da carta, via de regra, é o remetente. É ele quem escreve. É ele quem redige a mensagem. É ele quem eu pago o preço. Quem é o remetente da sua história? Quem é que te teceu no ventre da sua mãe? Quem é que te desenhou desde a eternidade? Quem é que te projetou? Ele é o remetente da sua história. Você tem um dono. Você é propriedade exclusiva de Deus. Eu tenho selo. Vós foste selado pelo Espírito Santo da promessa. Por isso que eu entendo que o meu corpo tem um dono, a minha alma tem um dono, as minhas emoções têm um dono, o meu espírito ele tem um dono. Eu não vivo para mim mesmo, eu vivo para Ele. Porque eu sou propriedade exclusiva dEle. Diga comigo, eu sou selado pelo Espírito Santo de Deus. Oh, meu irmão, vai ouvindo no seu ouvido aí, vai ouvindo na sua mente o Espírito de Deus falando: eu paguei um alto preço por você. Você é propriedade exclusiva minha. Exclusiva minha. Eu te coloquei para viver para a minha glória. Eu quero caminhar para o encerramento para falar para você um terceiro aspecto do selo. Além de declarar que nós fomos pagos um alto preço por nós, além de declarar que nós somos propriedade exclusiva dele, anote isso no seu coração. O selo é um sinal de que o maligno não pode lhe tocar. O selo é um sinal que está em você, talvez não notado por muitas pessoas, não visto, não visivelmente percebido, mas ele assegura, é o sinal de que o maligno não pode lhe tocar. Essa carta,
Paulo escreveu a cidade que a gente leu, foi de qual cidade? De Éfeso, a maior cidade portuária da Ásia. Sabe onde recebe os transatlânticos no mundo antigo? Era Éfeso, era a principal delas. E lá eles chegavam e jogavam muitas das madeiras. As madeiras que eram compradas, elas eram colocadas nesses portos. Interessante que os donos iam lá, essa é a madeira que eu comprei, verificava, selava a madeira. Essa é a madeira que eu comprei, selava a madeira. Essa é a madeira que eu comprei, selava a madeira. Se chegasse uma outra pessoa e olhasse para aquela madeira, essa madeira eu não posso tocar porque tem dono. Essa madeira eu não posso tocar porque tem dono. Essa madeira está selada, eu não posso tocar porque tem dono. Quando Paulo escreve aos Efésios falando que nós somos selados pelo Espírito Santo, é uma declaração no nosso coração, uma declaração para o nosso coração, que o diabo olha e fala: eu não posso tocar, ele tem dono. Eu não posso tocar, ele tem dono. Porque quem está em Deus, o maligno não lhe toca. Quem é nascido de Deus, 1 João diz que o maligno não lhe toca. Por isso que quando a gente está lá o Salmo 91, que fala que aquele que habita, não é quem abre a Bíblia, não é aquele que habita. É quem deixa a Bíblia aberta com página amarela em casa. É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E a sombra do Onipotente descansa. Aí a gente vê a promessa. Porque você está aqui, ó. Você tem um selo, você está em Deus. Aí 1000 cai à sua direita. 1000, gente, não é um que caiu. Não, caiu um, caiu dois. 1000 cai à minha direita, mas eu não sou atingido. Pode cair 10.000 à minha esquerda, 10.000, mas eu não serei atingido, porque quem tem o selo do Espírito Santo, o maligno não pode lhe tocar. Inclusive ele guarda a sua entrada, ele guarda a sua saída, como diz o salmista. Ele te livra de todo mal, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, e agindo Ele, ninguém pode impedir. Inclusive a palavra de Deus nos diz que maior, oh glória, é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Você pode celebrar a grandeza desse Deus, você pode exaltar a grandeza de Jesus. Ele tem te cercado. O Senhor está falando comigo aqui. O Senhor tem livrado muita gente de morte. Muitos laços de morte tentaram vir sobre a sua vida, mas o Senhor cortou esses laços. É como ele disse para Pedro: o diabo se andou, mas não teve vitória, porque o Senhor já te deu livramento. Meu irmão, você não precisa temer obra de macumbaria, de feitiçaria. Existe um Deus que te protege, existe um Deus que te cerca, existe um Deus que te livra de todo mal. Bendito seja o nome do Senhor. Você tem um selo. Ih, não posso tocar. Ih, ali não pega. Ali não acontece. Porque você é selado pelo Espírito Santo da promessa. Tantos textos nos dizem isso. Lembra do selo lá que foi sobre o túmulo de Jesus? O selo que estavam lá no túmulo de Jesus era justamente isso. O selo para garantir que não haveria violação. Está segurado que não vai haver violação. Inclusive a palavra selo, e eu caminho para o encerramento, a palavra selo no original grego, aqui no próprio texto que nós lemos, esfalge, significa fechar para guardar e proteger. Está guardado. Gente, tem livramento que a gente nem vê. Você está com quantos anos de vida, hein? Quantas viagens você já fez? Esses dias eu estava orando no meu devocional. Gente, quantas viagens eu já fiz? Quantas estradas? Todos os dias eu saio de casa, exposto à rua. Eu estou num momento de maior fragilidade todos os dias. À noite eu estou dormindo, não estou vendo nada que está acontecendo. Tem anjo do Senhor guardando. Tem um anjo do Senhor protegendo. Ele acampa. A Bíblia diz que Ele envia os anjos para acampar ao nosso redor. Quem tem o selo, o maligno não lhe toca. Você não tem que estar preocupado, meu irmão, com o diabo, preocupado com obra de não sei o quê, de filho. Ai meu Deus, não preocupa em estar em Deus, porque quem está em Cristo, o maligno não toca. Preocupa em mergulhar em Deus, porque você vai estar, como diz Colossenses, escondido em Deus. Ele não consegue te encontrar, te achar. O problema não é o diabo, é a ausência de Deus na nossa vida. Agora, se você está em Cristo Jesus, eu e você, nós somos mais do que vencedores. Eu quero orar por você.
Porque eu sei que o Senhor, através dessa palavra, vai gerar vida em corações aqui. Tem pessoas que entraram aqui nessa noite, e desde o primeiro culto o Senhor está trazendo no nosso coração, vai vir renovo de Deus sobre a sua vida. Lembre disso. O selo garante que foi pago um alto preço por você. O selo é um grito para o nosso coração, selado do Espírito Santo, que você é propriedade exclusiva dele. Sai espírito de inferioridade, de autocomiseração. José foi traído pelos seus irmãos todos. Entraram lá e todo mundo vendeu ele como escravo por preço de boi. Mas ele conhecia o seu valor em Deus. Davi não foi lembrado pelos seus irmãos, mas ele conhecia o seu valor em Deus. Eu não sei quais as marcas que a vida fizeram no seu coração, mas Deus está mandando dizer para você: lembre do seu valor em Deus. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz e faça da sua dor. Deus está dizendo para pessoas: faça da sua dor bálsamo para curar outros. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é desamparo de Deus, é Deus permitindo que você receba autoridade para poder abençoar outros. Eu sou selado, vós fostes selados, nós somos selados. Todo mundo que confessa Jesus como seu Salvador é selado. Foi pago um alto preço, propriedade exclusiva. O maligno não pode lhe tocar. E encerro dizendo: o selo é o que nos confere a garantia de chegarmos no destino celestial, na eternidade. Gente, se tem uma certeza que todo ser humano indubitavelmente pode ter na vida, independente se ele é crente ou se ele não é crente, é que a vida na terra ela vai se findar. Às vezes alguns vivem mais, outros vivem menos, mas não tem cientista, não tem médico, não tem ninguém na terra que conseguiu dar resultado, dar fim para a morte, a não ser Jesus, que venceu a morte com a sua morte e ao terceiro dia ressuscitou e vive está pelo Espírito Santo no nosso meio. A eternidade é uma realidade inalterável, quer você acredite, quer você creia ou não, quer você perceba ou não, quer você ache que está próximo ou não, é uma realidade. A gente não sabe do dia de amanhã. Agora, a certeza que a palavra nos Deus nos diz, inclusive esse texto, ele traz isso como a maior ênfase, é que nós somos selados para o dia da redenção. O selo é indispensável para a carta do correio chegar no destino. Não sai do correio. O selo do Espírito Santo é indispensável para que eu possa chegar ao céu. Como está a sua vida com Deus? Talvez você entrou aqui e disse: pastor, eu já estive em Deus, mas eu estou completamente frio, distante. Que bom que o Espírito de Deus te trouxe aqui nessa noite, justamente para inaugurar um novo tempo na sua vida, para fazer com que esse selo se torne uma realidade irremovível no seu coração. Ou talvez você nunca teve um encontro com Cristo. Você é um religioso, religião não salva ninguém. Presbiteriana, batista, não vai salvar ninguém, gente. Quem salva é eu declarar Jesus como meu Salvador, arrependendo dos meus pecados e deixar a minha vida ser governada por Ele. Você já fez isso? Você já fez isso? Hoje é uma oportunidade para quando essa vida na terra, e todos os sinais estão declarando que Jesus está às portas. Assim, as coisas estão muito avolumadas. As atrocidades, o cumprimento das profecias estão mais acelerados do que nunca. A gente precisa estar preparado. Quando os discípulos perguntaram: quando que vai acontecer, Jesus? Jesus nem respondeu quando. Pô, é o Pai que sabe. O que vocês precisam saber é que vocês precisam estar preparados. Você está preparado? Se Jesus voltasse hoje, você está preparado? Não, pastor, eu tenho o selo do Espírito Santo, eu tenho convicção, eu tenho certeza. Isso não é orgulho espiritual, você ter certeza? Não, isso é Bíblia. A Bíblia fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E a gente vê isso pelo fruto de mudança. Certifica, testifica, confirma. Então agora, caso isso não seja uma testificação, uma confirmação, você não tenha certeza, hoje é uma oportunidade
para você viver um novo tempo. A melhor de todas as decisões que você pode tomar na sua vida. Melhor do que casamento, formatura, ganhar o primeiro milhão, carro importado, qualquer coisa que você pensar aí, qualquer sonho, a empresa do sonho, qualquer coisa. É nada diante da decisão das decisões, que é entregar a vida a Cristo. É isso que muda a história, que nos transfere para uma vida com propósito, que nos leva a uma vida plena, que nos leva a viver uma vida que de fato é uma vida que glorifica a Deus, que alegra o nosso coração e que nos faz trilhar para a eternidade nos céus. Quem está entendendo diz amém? Eu quero convidar você a colocar-se de pé. Feche os seus olhos. Jesus te ama muito, hein? Que amor é esse? Preço de sangue. Não é para a gente viver de qualquer jeito. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E se nessa noite, porventura, tem alguém aqui em que o Espírito de Deus, não é a minha voz, é a voz do Espírito de Deus falando no seu coração. Você sabe que o Espírito de Deus está falando com você. Falando, filho, filha, hoje é o dia que eu te atraí para um novo tempo. Não precisa ter medo não, só se lance. Entrega o teu caminho ao Senhor, pronto. Confia nele. O mais, como que eu vou fazer com isso? O mais, Ele fará. Fecha os seus olhos. O Ministério de Louvor vai vir aqui à frente, por fineza. E eu gostaria de convidar você, que nessa noite deseja fazer essa declaração de Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ou quem sabe voltar para os caminhos do Senhor. Você só vai dar um sinal com a sua mão, nem vou te chamar aqui à frente. Nós já vamos partir para a ceia do Senhor, mas eu quero que isso seja marcado diante dos céus, porque quando nós confessamos diante dos homens, o Senhor nos confessa diante do céu. Dá um sinal com a sua mão, aqui embaixo primeiro, para facilitar. Dá um sinal assim, só faz assim, Deus te abençoe, pode abaixar, Deus te abençoe, pode abaixar. Jovem lá atrás, Deus te abençoe, pode abaixar, Deus te abençoe, pode abaixar. Mais alguém deseja fazer essa entrega do Senhor, o coração, Deus te abençoe, querida, pode abaixar. Está sendo selado do céu, escrito lá no livro, né? No livro que vai, Deus te abençoe aqui à minha direita, aqui também, pode abaixar. Glória a Deus, a igreja pode glorificar o Senhor. Lá na galeria tem alguém? Se tiver alguém na galeria, dá um sinal assim, Deus te abençoe lá atrás, pode abaixar. Mais alguém na galeria? Apaga um pouquinho essa luz aqui que está na minha frente, não, só que está na minha, isso, pode, aí, quem está na galeria, agora eu estou vendo, dá um sinal, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém na galeria, dá um sinal, Deus te abençoe aqui no corredor aqui, Deus te abençoe no corredor lá, Deus te abençoe no corredor lá. Louvado seja Deus. Você pode adorar Jesus, o louvor pode adorar, pode aplaudir a Jesus por essas vidas, porque está sendo selado agora. Você não tem como explicar. O selo vem imediato e sobrenatural. E olha, Jesus vai começar a fazer nesses corações algo novo. Eu quero declarar que como eu vivi uma conversão impactada pela plenitude do Espírito, eu quero declarar para vidas que estão entregando a vida a Jesus, a sua entrega a Jesus vai ser marcada pela plenitude do Espírito. Ele não só vai selar, pastor, mas Ele vai encher vidas aqui, como prova do que Ele está fazendo na eternidade, e do que Ele vai fazer através da sua vida. Essa noite, o Senhor vai derramar um renovo dos céus. Você vai sentir o seu você vai sentir o seu corpo sendo tomado pela presença. Oh Jesus, se você crê que o Espírito de Deus está aqui, eu quero convidar você a adorar Jesus, porque tem renovo nessa noite. Adora o Senhor com essa canção. Meu irmão, o preço foi altíssimo para que eu e você tivéssemos livre acesso. Oh, aleluia. O preço foi altíssimo. Não foi para você ser espectador, foi para que você entrasse no Santo dos Santos. Estamos nós. Oh, aleluia. Estamos na presença dEle. Oh, aleluia. Se você entendeu essa palavra, se você tem um selo do Espírito, comece agora a adorar a Ele. Você nasceu para adorá-lo. Use o seu corpo para adorá-lo. Use as suas mãos para adorá-lo. Use a sua voz para adorá-lo. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso
precisa de ministro de louvor. Você não precisa de pastor para entrar no Santo dos Santos. Mergulha na intimidade. Mergulha na intimidade com Ele. O seu corpo é para Ele. As suas orações são para Ele. Sim, você nasceu para a glória dEle. Só pra te adorar. Só quem nasceu para a glória dEle. Exalte a Jesus. Oh. Só quem entende aí que o véu foi rasgado, adora Jesus. Você não precisa de pastor, não precisa de ministro de louvor. Você não precisa de quem está do seu lado para te conduzir ao Santo dos Santos. O preço foi pago, foi para que você desfrutasse desse livre acesso, dessa intimidade. Inclusive, gente, ceia é momento de intimidade. Jesus não partilhou ceia com a multidão, não. Jesus não partilhou ceia com pessoas que eram admiradores, não. Jesus partilhou ceia com quem andava com Ele, com quem tinha intimidade com Ele, com quem renunciou tudo. Ah, meu irmão, hoje é noite de intimidade. Ele vai te levar mais além. E se prepare, a intimidade é para aqueles que o temem. Ele vai revelar segredos. Não é para todo mundo, é para quem tem intimidade. O Senhor vai dar coisa nova do céu pra gente que está aqui. O Senhor vai dar coisa nova do céu. Segredos, recanto, rebassai, dos céus vão ser derramados sobre a sua mente. Oh, Espírito Santo. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Pode pegar o pão, você que vai participar da ceia. Se prepare para aquilo que Deus vai marcar na sua vida nessa noite. Agora é o momento em que você vai ver o que o selo significou de fato na sua vida. Para que você recebesse o selo, a presença do Espírito, a graça do Espírito, o renovo do Espírito, o fogo do Espírito, a unção do Espírito. O corpo foi partido. Chibatadas precisam ser relembradas, porque a ceia, Jesus disse, vocês precisam fazer isso em memória. É refrescar mesmo a memória, é olhar para a cruz e visualizar com clareza o tamanho do sofrimento de Jesus por nós. Então tome esse pão nas suas mãos agora com toda devoção. Entenda que o corpo dele foi partido. E que um grito de amor que você nunca vai ouvir na sua vida, uma declaração de amor que você nunca vai ouvir na sua vida, ela está diante do seu coração, diante dos seus olhos agora, através desse pão sendo declarada. Eu entreguei a minha vida por amor a você, para ter intimidade com você. Ele não veio por nada além de não ser para glorificar ao Pai, para cumprir o propósito do eterno e para poder criar um vínculo de amizade, de amor e de intimidade com a gente. A barreira da inimizade que o pecado fez, proporcionou, Jesus rompeu com essa barreira de inimizade
através do sacrifício na cruz do Calvário. Que amor é esse? Que graça incalculável. Se você é grato ao Senhor por isso, eu quero te convidar a fazer uma oração agora de gratidão. Você e Deus. Você pode agradecer a Jesus. Fala: Senhor, me perdoa. A ceia é um momento de autoexame. Examine-se a si mesmo. Senhor, eu te agradeço. Jesus está trazendo. O Senhor vai trazer à mente de algumas pessoas aqui de onde Ele te tirou. De onde Ele te tirou. Para que você glorifique Ele nessa noite. De onde Ele te tirou. Se você estivesse aonde você estava antes dele ter te tirado, você nem estaria aqui vivo. Você estaria com doenças. Você estaria debaixo de um túmulo. Jesus está trazendo a mente de pessoas aqui de onde, eu nunca disse isso aqui em momento seu, o Senhor está falando com muita clareza. De onde eu te tirei? Olha o passado, onde você estava, cercado por Satanás, envolvido pelas coisas horrendas do mundo, da morte, que cirandava a sua vida. Mas o Senhor te cercou, o Senhor te guardou, o Senhor foi ao teu encontro, e nessa noite Ele diz: filho, eu te amei com amor eterno e com benignidade eu te atraí. Mas não para que esse amor se esfriasse no teu coração, porque nessa noite o Senhor está dizendo: eu renovo sobre ti o primeiro amor. Eu renovo sobre ti a intimidade comigo. Porque o Senhor está dizendo para vidas: eu tenho saudade de ti, eu tenho saudades das tuas lágrimas, da minha presença, eu tenho saudade da tua devoção, da tua missão, do teu amor. E nessa noite Ele te trouxe aqui para trazer de novo, para renovar o seu coração, para quebrar os grilhões que estavam tentando esfriar a promessa dele. Mas você foi selado com o Espírito Santo da promessa, e a promessa dele, o chamado dele, vai